Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo essa pregação. Saúdo a todos, soldados de Cristo, homens e mulheres, né? Soldados de Cristo, com a paz do nosso Senhor Jesus. Essa pregação de hoje é uma pregação um tanto polêmica. E aparentemente uma pregação em que as feministas vão arrancar os cabelos, as recalcadas vão criticar, não aceitarão de forma alguma, dirão que é uma pregação misógina, machista, uma pregação com cunho doentio, uma pregação de todo modo, uma pregação que visa rebaixar a mulher, o sexo feminino. Mas eu já vou lhes advertir que esse tipo de pensamento, com certeza, é um pensamento rebelde. O feminismo é nada mais do que uma modalidade rebelde de vida, uma modalidade doentia que veio para destruir os baluartes da sociedade. Afinal de contas, a mulher, de fato, ela é o pilar que sustenta a casa. Não há como negar. Aqui nós nunca, no Ministério Melquisedeque, temos mulheres ajudadoras no ministério. Jamais renegaremos a importância da mulher, até porque somos seguidores de Cristo, e Cristo teve seguidoras mulheres e deu muito valor a elas. Mas essa pregação é uma pregação que visa, de toda forma, conscientizar a importância da força do homem, do posicionamento masculino, e ressaltar que o homem precisa aprender a tomar uma posição diante não só das fraquezas, das suas próprias fraquezas, como também diante da sua tendência a se submeter sexualmente às vontades femininas, de muitas, não todas, lógico, mas nesse mundo de hoje, povoado por feminismo e muitas outras doutrinas contrárias à família. Muitos homens fracos de mente, de espírito, de corpo, de alma, que submetem aos desejos e caprichos femininos para obter sexo. Homens fracos e doentes, como nós vamos ver no livro de Isaías, vamos ver em Gênesis, Timóteo e outros mais livros da Bíblia. E esta não é uma pregação misógina, machista, mas é uma pregação que visa conscientizar a raça masculina da sua força, do seu lugar, como cabeça da sociedade, cabeça da família, e estando logo abaixo de Cristo, o homem aprender a se posicionar e dirigir, tomar de uma vez as rédeas da humanidade, sob a supervisão do Espírito Santo e não com seu próprio entendimento, porque nós sabemos também que o homem tem feito muita porcaria, muita coisa errada, e as coisas erradas que o homem tem feito também levaram ao surgimento dessa praga chamada feminismo, que de início teve muito valor, pois visava dar certos direitos que são naturais a toda a espécie, seja o homem, a mulher, o direito à educação, ao reconhecimento, não é? O direito a ser valorizado, ser respeitado. Enfim, isso é o direito humano. Tudo aquilo que pleiteia todos os direitos humanos é válido. Mas hoje nós vemos um feminismo contra a palavra de Deus, contra a sociedade, contra a família, contra todas as regras, enfim, contra tudo que foi estabelecido há milênios e que visa assegurar o equilíbrio do nosso meio social, nosso equilíbrio espiritual, nosso equilíbrio emocional.
Chega ao absurdo de ver esses dias uma mulher feminista, extremista, que muitos, eu gostaria até de nomeá-la de feminazista, né? As chamadas feminazes, feministas, nazistas, ultra feministas, né? Que chegou a dizer o cúmulo de que o homem não tem nenhum valor, a ponto de que por ela todos os fetos masculinos, com o tempo, eles seriam descartados, mortos, e a mulher viria a procriar apenas usando o esperma masculino. Aí eu me pergunto, se todos os homens vierem a ser mortos, como é que ela vai conseguir fazer essa procriação daqui a um tempo? A humanidade então será extinta, já que feto não produz esperma, bebê não produz esperma. Então ela é tão doentia, genocida, psicopata, que então ela faria o seguinte: ela daria a seguinte opção: esperaria um rapaz chegar à idade de poder inseminar uma mulher, extrairia o esperma, então o assassinava. Essa é a doutrina feminista? Bom, eu sei que toda doutrina extremista, sendo machista ou feminista, é uma doutrina que não vem do nosso Senhor, pois Deus é equilíbrio, Deus é perfeição. E agora nós vamos na palavra de Deus para mostrar ao homem, através de reflexão, de raciocínio lógico e da palavra do nosso Senhor, convidar o homem a tomar a sua postura, a sua verdadeira posição, a posição que Deus o colocou, que a natureza o colocou, e tomar as rédeas da sociedade. Não adianta, por mais inteligente que seja a mulher no sexo feminino, somos ambos inteligentes, homens e mulheres, por mais que a mulher tenha domínio sexual sobre o homem, no final, a fraqueza emocional feminina, o desejo feminino por ter estabilidade, acaba sendo destruído pelo feminismo. Pois o feminismo prega que não deve haver família. E o primeiro desejo da mulher, quando cresce, é ter filhos, é ter uma família, ter uma estabilidade emocional. Quando a mulher, então, começa, através de toda essa liberdade, que é uma liberdade suicida, poder ter relações com vários homens, e tendo relações com muitos homens, etc. E os homens tendo mulheres à vontade para ter relações, homem nenhum quer casar. E na verdade essa liberdade então acabou destruindo o próprio sonho feminino. O sonho feminino por liberdade, o sonho feminista por liberdade, acabou destruindo os desejos femininos mais puros de constituir uma família. Então pensem bem sobre o que é o feminismo, e se isso realmente tem algum valor para vocês mulheres nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre o homem. O homem tem a força maior por natureza. Fisicamente é muito poderoso, é muito forte. Se realmente houver uma revolução masculina, nada pode segurar o homem de tomar as rédeas da sociedade pela força. Isso é fato. Mas não é assim que se passa. Não é desse modo que nós procedemos. Os filhos de Cristo procedem pelo bom exemplo, pelo bom testemunho. O que eu estou dizendo aqui é que não vale a pena ter guerra entre os sexos. Deus nos chamou para a paz. Livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vimos que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança os criou. No capítulo 2 nós vemos que Adão ainda já existia, quando então logo após foi formada a mulher. Ora, logo primeiro foi formado o homem, e em seguida foi formada a mulher. No versículo 21 do capítulo 22 de Gênesis, Deus fez Adão cair sobre um sono pesado, e ele cerrou uma costela, e dessa costela criou Eva, e Adão a nomeou. Disse que seria chamada mulher, não é? E que seria a carne da carne dele, sangue do seu sangue.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha, a primeira instituição que o casamento está aí. E andavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meus amados, você é homem, primogênito da espécie. Você não é apenas o primeiro da criação, não. Não. Você não é o primeiro da espécie. Primeiro da espécie, você além de primeiro da espécie, você foi primogênito da criação. O primeiro da espécie foi Eva. Primeiro da espécie feminina, primogênita da espécie feminina. O homem foi primogênito de toda a raça humana, o primeiro da criação humana. Portanto, vale a pena refletir sobre a sua responsabilidade como primeiro da raça humana. Se Deus lhe criou primeiro e te deu os jardins do Éden para que tomasse conta, para que dominasse sobre as aves do céu, colocasse nome em todas as aves, os animais, o gado. Deus te deu a capacidade natural de exercer a chefia, o domínio sobre todas as coisas. Você foi feito com testosterona, com as costas mais largas, braços mais fortes, com a capacidade de resistência. E porque hoje você está, homem, como em Isaías, capítulo 3, Isaías capítulo 3, versículo 12, os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes se encaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho que deves andar. Os opressores do meu povo são adolescentes, as mulheres governam como desejam. Ora, não passou muito tempo depois da criação que as coisas se verteram. O homem se tornou infantil, adolescente, um fraco, submisso aos seus desejos carnais, aos seus desejos mais animais, a ponto de ser governado pela mulher. Por quê? Por causa da sua ânsia sexual. Por causa da sua ânsia sexual. Fraco, se tornou fraco de mente, de espírito. Vou lhes dizer uma coisa que a muitos vai abalar o psicológico. Talvez alguns venham até apostatar do ministério. Mas nós vamos estudar um pouquinho mais aqui o livro de Gênesis. Vamos avançar um pouquinho mais à frente. Até a queda do paraíso. Nós vamos ver que a serpente, Satanás, aproveitou-se de um momento em que Eva estava sozinha e se aproximou. Eva era para estar com Adão. O diabo, por que não foi direto em Adão? Por que ele foi em Eva? Eu vou lhes dizer uma coisa, Satanás ele é homicida desde o princípio da criação, assim fala a palavra de Deus. Ele não tem nada de bom. Mas uma coisa ele mostrou de bom ali. Ele mostrou a fraqueza de cada um. Ele mostrou qual era a fraqueza de Eva. E mostrou qual era a fraqueza de Adão. Ele mostrou a fraqueza feminina. E mostrou a fraqueza masculina.
Ele mostrou o quanto a mulher é mais fraca. E mostrou a fraqueza do homem. Ele não foi lá em Adão primeiro, não. Ele foi em Eva. Eu estou mentindo? O que diz a palavra de Deus? Se alguém aqui, se alguém que estiver ouvindo essa pregação não concordar, infelizmente, não posso fazer nada, porque a palavra de Deus está dizendo. O que nós vamos ver é que antes eles não se envergonhavam de andar, nem se envergonhavam de andar nus pelo jardim do Éden. Mas no capítulo 3, nós vemos que no versículo 1, ora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, então as coisas foram acontecendo. Então a serpente disse à mulher lá na frente, certamente não comereis, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Vocês acham que o diabo simplesmente foi em Eva, jogando na sorte? Você acha que um ser tão astuto como esse simplesmente foi lá jogar na sorte? Não, vou lá, vou ver se ela cai. Não. Ele já viu que os olhos de Eva estavam sobre aquela árvore. A árvore do pecado. E ele lançou qual é a palavra? Ser igual a Deus. A ambição que estava no coração de Eva, não no coração de Adão. Não. Estava no coração feminino. É por isso a necessidade que a mulher tem de começar a ler a palavra de Deus também. E começar a compreender o que acontece, como o diabo age em sua vida, trabalhando na mente do sexo feminino, porque existem formas diferentes dele trabalhar na mente do sexo feminino e do sexo masculino. Tenho certeza disso. Satanás então viu a ambição, a cobiça nos olhos da fêmea da espécie. E esperou um momento que ela estivesse sozinha. Isso demonstra claramente que um casal unido é muito mais difícil que o diabo consiga alguma coisa. Mas quando separados, ele vai fazer a festa. E ele vai primeiro, sempre primeiro, na maioria das vezes, na mulher. Então, nós vimos em seguida o que aconteceu. Então ela foi mais à frente, ofereceu o fruto a Adão. Adão comeu esse fruto e ambos começaram então a conhecer o pecado. E Deus foi procurar quem primeiro? Foi Eva? Não. Deus foi procurar Adão. Ele começou a andar pelo paraíso chamando o nome de Adão, pois Adão era o primeiro da espécie. O primogênito, o responsável. Adão era para estar de olho em Eva. Portanto, não estava. Onde Eva estava? Talvez, provavelmente, cercando a árvore proibida, observando. É lógico. E o diabo ali perto, observando, analisando, estudando. Então, tenha certeza, mulher, que o diabo está sempre estudando as suas fraquezas. Claro, estudando as fraquezas masculinas de todos nós. Mas desde o início, do princípio da criação, me parece que Satanás tem sempre a tendência de ir em cima, com mais força, na fraqueza feminina. E isso foi mudando com o decorrer do tempo, porque o homem então foi se tornando mais fraco. Foi se tornando como Isaías capítulo 3. Por que isso aconteceu? Vamos analisar a situação com frieza. Adão, então disse a Deus o seguinte: a mulher que me deste me fez comer do fruto. Então Deus disse para ela: o que fizeste?
Veja bem, Deus, Adão, inicialmente jogou culpa em cima da mulher, foi frouxo. Mas Deus foi lá e também a responsabilizou e perguntou a ela: o que fizeste? E ela então disse: a serpente me deu de comer do fruto. Então Deus disse o quê? Porque fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, disse a serpente. E a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão, ele disse: porquanto destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Por causa de Adão, maldita foi toda a terra. Eva teria problemas de dar à luz filhos. Seria submetida pelo homem, e o homem o dominaria. Mas maldita foi toda a terra pela queda do homem. Está vendo o poder que você, homem, tem? A responsabilidade que você, homem, tem? Então Satanás viu a ambição no coração de Eva e viu a fraqueza no coração de Adão. E ele mostrou a nós, toda a humanidade, quem é quem e qual é a fraqueza de quem. A fraqueza do homem é a mulher. A fraqueza do homem é o sexo feminino. É a cobiça sexual, a idolatria sexual. Essa é a fraqueza do homem. Imagine um homem que não sucumbe aos desejos carnais. Um homem que não se preocupa quando a esposa diz: eu estou com dor de cabeça, eu não quero fazer sexo. Ou quando a esposa diz que vai fazer sexo, greve de sexo, porque ele não comprou uma joia, ou porque ele não atendeu um determinado desejo egoísta dela. Esse homem seria indestrutível emocionalmente. Se a mulher exerce poder sobre o homem através do sexo, se o homem não se importar com o sexo, qual o poder que a mulher terá? Qual o poder que a mulher terá sobre você, se você não for fraco? Se você não tiver sob o domínio das suas paixões? Se você aprender a se dominar? Se você se tornar forte, insubserviente, poderoso sobre si mesmo. Não importa que ela fique 3, 4 meses, 1 ano sem fazer sexo. Não importa. Isso já não tem mais poder sobre você. Não há quem possa exercer poder sobre você, homem, se você aprender a dominar você. Eu vou lhes dizer uma coisa. Joguem todas as fábulas de Walt Disney fora, que é um lixo. É tudo uma porcaria. Eu vou dizer para vocês o seguinte: você está se tornando um adolescente. Dentro da casa, a sua esposa manda, você não é o sacerdote do lar, você não tem a palavra de Deus com você, você não instrui a sua família, você é um adolescente dominado pela mulher, você não instrui sua esposa, você não guia a sua casa, tudo que você quer é talvez jogar videogame, encher a barriga de cerveja, jogar o futebol, enquanto a estrutura da sua família está derrocando, porque o poder que te foi dado você não exerce, você deixa tudo para a mulher fazer. E assim vai caindo cada vez mais da sombra para a escuridão, a vida do homem se tornando nada, escravo dos seus desejos, das suas paixões sexuais, as quais as mulheres
não todas, né? Eu não estou aqui generalizando. Muitas vezes, muitas mulheres aproveitam disso para poder ter domínio total sobre a casa e sobre o marido, levando então à falência, à desgraça total à família. Pois não cabe à mulher dominar a casa, cabe ao homem ser o cabeça da família, pois assim está escrito, que o homem é o cabeça da casa e Cristo é o cabeça da família, cabeça do homem. Meus queridos, vamos a uma determinada hipótese, aliás, uma situação, na verdade, veraz. Nós vemos uma geração cada vez mais sensualizada. A mulher socialmente aceitando com muito propriedade, tomando posse de uma determinada situação. Nós sabemos que a mulher é ela quem decide quando o sexo vai acontecer, pois o homem está sempre disposto a fazer sexo. Essa é a fraqueza do homem. Se o homem não for assim, nada mais o domina. Como eu já disse, imagina um homem que não pode ser dominado, que ele pode dizer não, eu não quero sexo. E aí? Mas hoje, o ser humano, aliás, desde o princípio dos tempos, o ser humano, o homem, o bicho homem, foi criado para jamais renegar sexo à mulher, para sempre caçar a mulher. E a mulher aproveitou-se, apropriou-se com muita habilidade desse papel de presa da espécie. Pois de presa se fez dominante. Porque quanto mais o caçador ia afoito a presa oferecia quando queria o seu sexo no decorrer do tempo. E agora oferece quando bem entende, tornando então o caçador presa absoluta dos seus desejos e da vontade do sexo feminino. Por outro lado, o feminismo abriu as portas para que as mulheres pudessem fazer sexo à vontade, fora do casamento, etc, etc. Tivessem uma vida realmente em igualdade com o homem. Porém, agora os homens não conseguem, são incapazes de oferecer uma vida matrimonial equilibrada, uma vida emocional equilibrada às mulheres. E sabe por quê? Ora, simples, porque tem tantas mulheres oferecendo sexo gratuitamente que não vale a pena mais para os homens construir uma família. Não vale a pena. Qual o sentido? Se ele pode ter sexo, pode ter a companhia feminina, em qualquer situação, em várias, não só uma. Enquanto a mulher emocionalmente vai caindo a derrocada, vai entrando em declínio emocional. Todas as necessidades femininas que abrangem a estrutura familiar, o alicerce emocional, não é? Todo aquele aparato de filhos, marido, enfim, a segurança do lar, estão sendo destruídas pela liberdade excessiva, pela libertinagem. Então a mulher não tem condições de ter mais nada. Na verdade, o feminismo é um suicídio. E a fraqueza do homem, sexo masculino, ser humano do sexo masculino, tem tornado o feminismo cada vez mais potente e levado a sociedade ao declínio. Vamos lá. A mulher, então, é a presa, entre aspas, né, da espécie. O homem é ensinado a buscar essa presa. Quanto mais mulheres ele tiver, mais mulheres ele conquistar na vida. Ele é, então, um homem mais respeitado. E por incrível que pareça, as mulheres se sentem mais atraídas, normalmente, pelos homens com maior capacidade sedutora. Há uma competição entre as fêmeas da nossa espécie também pelos machos que exercem maior atração. Quanto mais mulheres bonitas o homem tem,
as outras são interessadas nele por saber por que ele atrai tantas fêmeas lindas da espécie. E nessa questão, nós vemos claramente o seguinte: a mulher, ela não foi treinada a receber um não, mas o homem sim. Eu cresci assim. Eu, como homem, entre os meninos sempre se falava o seguinte, que receber um não é normal, mas o homem tem que aprender a caçar, desenvolver a sua lábia, não é verdade? Aí hoje eu vejo mulheres nas academias com as roupas indecentes que reclamam quando os homens as observam. Olham para suas nádegas, seus seios expostos e os chamam de boçal, de tarados. Eu acho muito interessante, porque como fica esse aspecto então? Elas querem dizer, me parece, que o homem só deve sentir atração por elas no momento que elas querem e não no momento que eles, da sua própria natureza, mostra. Mas vejamos bem, o comportamento feminino ensina o homem a ser um tarado. É o que ensina. Vou mostrar por quê. Vamos analisar o seguinte. À medida que o homem é ensinado a buscar seduzir o sexo feminino é ensinado a negar isso, a resistir, a ser cobiçada. Ela se põe na posição de troféu, e como troféu tem que ser ambicionada, conquistada. É ela que tem o poder de dizer não, e não o homem. Tanto que, se o homem tiver uma mulher nua, linda à sua frente, e não fizer sexo com ela, ele é chamado de gay, de viado. Portanto, obrigatoriamente, ele tem que estar com seus desejos sempre prontos, à flor da pele, para satisfazer a vontade feminina. E nesse momento é a mulher que está dizendo: ou você me deseja, ou você seja um tarado ou um homossexual. Quando a mulher não aceita um não, quando a sociedade diz que o homem não pode negar-se, não é? Aos desejos femininos, à sedução feminina, quando ele não pode ver uma gostosa, vamos dizer assim, sem sentir aquele desejo louco de pegá-la, de tê-la, e se ela resolver ter relações com ele, ele não pode jamais se recusar, pois se ele se recusar, então ele não é homem. Nesse momento a mulher está dizendo para você: seja um tarado. Você não pode se negar a minha sedução. Você não pode se negar o troféu que eu estou te oferecendo. Na hora em que eu quiser, você tem que estar pronto. Seja um tarado. Homem, quando você tiver consciência de que os instintos sexuais são os instintos animais mais grotescos, doentios, e que te tornam cego, fraco, frágil, um lixo da espécie, você jamais deixará dominar sexualmente. Nós vimos que Davi se deu muito mal no tempo que os reis estavam indo para a guerra. No livro de Samuel conta claramente que Davi, ao invés de estar indo para a guerra, ele foi cobiçar a mulher alheia e nunca se apartou mal da sua casa. Teve incesto, teve assassinato de irmão para com irmão. O filho de Davi perseguiu Davi uma boa parte da vida do pai, e depois também foi assassinado pelo general de Davi. Foi uma desgraça. Nós vimos que Sansão praticamente cometeu suicídio. Por quê? Porque foi fraco no adultério. Caiu no adultério com Dalila.
Quantos grandes homens e mulheres da Bíblia e do nosso mundo têm caído? Presidentes, nós vimos Bill Clinton, né? Que caiu, uma história famosa aí, pela boca da sua secretária. Quantos têm perdido tudo? Isso aqui não é uma apologia contra a mulher, de forma alguma. Isso aqui é uma forma de demonstrar onde está a fraqueza do homem, onde está a doença do homem. Nós vimos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, está escrito o seguinte: a mulher deve aprender em silêncio com toda reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas nós temos visto que o homem governou de forma opressora sobre a esposa, sobre a mulher. E depois a humanidade, e depois o homem se tornou fraco, a humanidade caiu em declínio cada vez maior pela falta de habilidade do próprio ser humano e lidar com as diferenças, tanto homens quanto mulheres. E que os homens, como no livro de Isaías, se tornaram adolescentes governados por mulheres. O homem foi criado para exercer liderança desde o princípio da criação, desde o jardim do Éden. Isso é bíblico. O homem é cabeça do lar. Jesus, a cabeça do homem. Adão, criado para governar o paraíso. E pela queda de Adão, toda a terra foi amaldiçoada. Foi Adão quem Deus procurou. Adão não estava vigiando a sua esposa. E Eva, sozinha, foi fraca. E Adão foi fraco por se deixar cair na sedução do sexo feminino. Tenha em mente, homem, que você está cada vez mais na escuridão, idolatrando a sexualidade, a sensualidade. E isso está trazendo desgraça para toda a humanidade. O feminismo, o machismo e todos os ismos, nazismo, todos os lixos, ismos da vida que a humanidade criou, está levando o ser humano à desgraça, à queda. É uma queda fatal. Toda vez que você submete à luxúria, à satisfação dos seus prazeres carnais, seus prazeres egoístas, e se submete às vontades femininas. Já ouvi absurdos de homens falarem assim: se eu não fizer determinada coisa, minha mulher faz greve de sexo. A hora que ela passa. Algumas têm medo de fazer greve de sexo porque sabe que tem outras esperando por aí. É muito fácil o marido encontrar outras com muita disposição de dar o que a esposa não está dando. Obra do feminismo, que abriu o leque para que todo mundo fizesse o que quisesse. Mas se você é fraco na sua sensualidade, na sua sexualidade, no seu autodomínio, a sua mulher vai fazer o que quiser da sua vida. Mas também vale para a mulher, tá? Que não pode permitir que o homem faça com ela aquilo que não é da vontade do Senhor Deus.
Se o homem quer dominar sobre você, mulher, fazendo-lhe, insistindo para que você faça coisas que você sabe que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus, você de forma alguma deve ceder. Porque ao homem é dada autoridade para exercer, é dado poder para exercer autoridade sobre toda a terra e sobre a esposa, mas de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. É preciso que dê o bom testemunho e dê exemplo. E principalmente que dê o exemplo em parar de ser fraco, subserviente, para obter favores sexuais. A desgraça do homem é a sua busca desenfreada por favores sexuais femininos. E um homem que não se deixa dominar pela sexualidade é um homem poderoso ao extremo, um homem praticamente invencível, um homem sobre o qual nada nesse mundo terá autoridade ou poder sobre ele. Essa é a palavra de Deus para hoje. Palavra que vale a pena refletir. Vale a pena para que vocês mulheres reflitam também sobre o que vocês querem do homem. Porque o homem não pode dizer não para a mulher. Isso é um convite para que ele seja um tarado. E o homem tem que aprender a dizer não. Ele tem que aprender a escolher por si mesmo. Ele tem que aprender a não achar que acumular quantidades de mulheres, variedades de mulheres o tornam mais homem. Se assim fosse, os bissexuais também poderiam ser considerados machos da espécie, e não são. Então, meus amados, minhas amadas, reflitam bem sobre o que a sociedade está colocando e os movimentos, pretensos movimentos de liberdade estão colocando em suas vidas, seus lares, suas famílias, para que não caiam mais nesses laços satânicos, maléficos, e não caiam também em desgraça como a maioria da humanidade tem caído. Essa é a pregação de hoje, uma pregação longa, uma pregação que vale a pena refletir. Também nós vamos falar no próximo vídeo sobre o valor da mulher. Nós já aqui no Ministério já falamos uma vez sobre as obrigações do homem. Agora estamos falando do valor do homem, do poder que o homem tem, não só o poder dado por Deus, mas também tem o poder da força. O homem pode governar absolutamente pela força e nada pode se impor a isso. Mulher nenhuma, sexo feminino nenhum. Se houvesse uma revolução masculina, mulher nenhuma no mundo teria condições de resistir ao império da força. Mas nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados ao império da santidade de Jesus Cristo. Então o que mais importa é o amor, segundo a carta de Coríntios, o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos usar mais o amor e desusar da sensualidade, dos desejos egoístas carnais. Estaremos sempre juntos aqui. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar like ou dislike, é muito importante. Não deixe de se inscrever, dar sua sugestão, seu comentário, negativo ou positivo, não importa, a interação é muito importante para nós, pois a verdade precisa ser espalhada por toda a terra, e é a sua obrigação, como homem e mulher de Deus, fazer com que a palavra de Deus seja levada a todos os cantos, ao seu próximo e a todos os cantos da terra.
pois isso é para a honra e glória daquele que é o nosso sumo sacerdote eterno, celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.